Why always a wallpaper? Wanna come closer? Don't tell a million lies. Kill the butterflies. I just wanna make things right. Walk, keep us on the road. Try to find what we had before. Get the spark, ignite a risk and go. Muito boa noite, pessoal, tudo certo? Então, estamos iniciando mais uma live aqui no canal. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se está tranquilo o meu áudio. Queria um feedback aí de vocês que já estão presentes. Tá tranquilo o áudio? Tá bom de escutar? Então tá bom. Então eu vou dando continuidade aqui, qualquer problema que tiver, vocês vão me avisando. Então o assunto dessa noite, então, é sobre a nossa linha de balanço, né? A ferramenta Lean, como essa ferramenta Lean facilita a gestão de custos. Então a gente vai bater um papo essa noite sobre essa ferramenta. Eu vou começar explicando para vocês o que é essa ferramenta, como é que a gente planeja, né? Como é que ela funciona, como é que ela é uma ferramenta de planejamento, e depois eu já vou entrar na parte de gestão de custos para a gente conseguir entender, né? Como que ela pode vir nos ajudar a fazer uma boa gestão, beleza? Então eu queria saber aqui do pessoal que está presente aqui na live, quem já conhece a técnica da linha de balanço? Alguém já trabalhou? Alguém já aprendeu na graduação? Né? Então eu queria ouvir um feedback aí de vocês. E também gostaria de saber de onde vocês são, né? Se puderem me colocar no chat de onde vocês estão falando, se já trabalham com a linha de balanço, aí eu vou acompanhando aqui e aí eu fico entendendo de onde vocês são, né? Se já conhecem, já viram, né, os conceitos, pra gente trocar bastante ideia nessa noite. Não quero ocupar muito tempo de vocês, já vou pular, né, melhor, vou me apresentar então. Acredito que tenha bastante gente que talvez não me conheça, mas eu tenho um vídeo aqui no canal que eu me apresento, que eu falo das minhas experiências, então não vou ocupar muito o tempo falando disso. Então, eu sou a engenheira Natasha Sauer, eu sou engenheira civil, tenho pós-graduação em gerenciamento de projetos e também mestrado na área da construção pelo NORI aqui na URGS. Então eu estudei aí durante meu mestrado o uso do BIM para apoiar, né, uma gestão integrada de prazo e custo. Então é durante a noite de hoje que eu vou trazer aí algumas experiências que eu tive, alguns aprendizados, né, e o que eu venho aprimorando e evoluindo aí com o uso da linha de balanço para me ajudar, né, a fazer uma boa gestão de custos. Então esse aqui, né, é o episódio 2 da nossa temporada 1 do Lean e BIM. Nós ainda vamos ter mais três episódios, que é a quarta, quinta e sexta, né? Então lá no finalzinho da aula de hoje eu vou trazer para vocês nosso calendário, né? O que a gente está pretendendo fazer aí nos próximos dias. Mas vamos direto ao assunto, né? Então eu não quero tomar muito tempo de vocês, quero que seja uma live bem rápida, né? Pra gente trocar ideia e talvez, se surgir perguntas, né, a gente ficar aí, eu conseguir tirar algumas dúvidas de vocês. Então eu não quero ficar mais de horas aqui com vocês explicando o assunto. Então eu vou direto ao ponto, né? Não vou ficar enrolando, vou direto ao ponto e vamos lá. Então a linha de balanço, ela é uma ferramenta de planejamento. E o objetivo principal de planejar é prever a melhor maneira de se realizar um processo e também ser uma ferramenta para guiar o controle do processo real. Então a gente quer, através de um bom planejamento, prever o futuro, né? Pensar qual que é a melhor forma de executar aquele empreendimento, mas ao mesmo tempo
aquele planejamento que a gente for fazer, a gente quer utilizar ele como sendo uma base, né, de referência, né? O que a gente quer fazer, a gente quer controlar e verificar se a gente está alcançando a nossa meta, né? Então eu trouxe para vocês hoje aqui uma definição de 1980 desse pesquisador Bill Hell, é um canadense, que ele na época escreveu um artigo, né, muito interessante do planejamento da construção, além, né, do método do caminho crítico. Então eu trago essa definição, que é uma definição bem antiga, né, e como esse estudo da linha de balanço já acontece há muito, muito tempo. Então eu trago, né, isso só pra gente já perceber logo de cara que linha de balanço não é uma técnica tão nova, né? Talvez a gente não conheça, a gente não tenha visto na graduação, a gente não aplique na nossa prática, mas a técnica da linha de balanço não é uma técnica que digamos assim, inovadora, né? Surgiu ontem, como o uso do BIM, né? Que a gente pode dizer que é algo mais recente. Então, a técnica da linha de balanço, ela existe há mais de 100 anos, praticamente. Então, a gente tem aí indícios que o Empire State, Nova York, foi construído pensando aí, não digo que é uma linha de balanço, né? Mas baseado aí em um planejamento pela localização. Então, a linha de balanço não é uma técnica tão nova, né? Então, a gente tem aí vários históricos na literatura em que é uma técnica que vem sendo utilizada há bastante tempo. Mas por que a linha de balanço não ocupou grande espaço, né, grande relevância como a técnica do CPM, do Gantt, do PERT, né, que a gente conhece bastante. Então, mais ou menos em 1950, contando um pouquinho de história aqui para vocês, o CPM surgiu por meio de um algoritmo, né, que é o gráfico lá do Gantt. E aí, esse algoritmo, né, com o advento do computador, começou a substituir aos poucos, né, esse planejamento que era mais chamado de planejamento linear, né, tinha outros nomes. Então, foi devido à técnica do caminho crítico se tornar um software que a linha de balanço acabou em desuso, né, foi um dos principais motivos. Mas, desde então, né, os pesquisadores que defendem essa técnica nunca deixaram de escrever sobre ela, de mostrar suas vantagens e seus benefícios para a construção. Então, se vocês forem aí no Google, digitarem, existem muitas críticas em cima desse método tradicional, que é do gráfico de Gantt. Por quê? Porque dizem que através do gráfico de Gantt, a gente não consegue retratar a complexidade, a incerteza, as tarefas, né, que acontecem na construção civil. A gente vai falar daqui a pouco que a construção civil nada mais é do que uma sucessão de etapas e de locais. E através do gráfico de Gantt, que é uma técnica de planejamento, digamos, muito genérica, né, não é específica para construção, a gente não consegue retratar fielmente, né, como acontece os nossos empreendimentos. Então, puxando aí o assunto que é a nossa aula de hoje, que é linha de balanço, mas vinculado à gestão de custos, a linha de balanço, ela é uma técnica Lean. O Lean, ele quer promover uma nova visão, né, do sistema de produção, onde a gente consegue enxergar as tarefas que não agregam valor à produção, né, com isso reduzir os nossos desperdícios. E da mesma forma, lá no meu mestrado, eu estudei o uso do Lean junto, né, na produção, mas também junto com a gestão de custos, né? Então, durante toda essa live e durante toda a semana aqui, né, que a gente vai ter de conteúdo, eu quero compartilhar com vocês uma nova forma, né, da gente conseguir enxergar os custos da construção. Então, a gente vai falar um pouco de linha de balanço, né, como essa técnica nos ajuda, mas nada adianta a gente continuar orçando da mesma maneira, né? Então, eu vou estar sempre fazendo aí um link como a gente orça, como a gente deveria orçar, para a gente realmente entender como essa técnica, como o Lean, né, como o conceito Lean, junto com essa técnica da linha de balanço, junto com o uso do BIM, pode vir nos ajudar a fazer uma boa gestão de custos dos nossos empreendimentos.
certo? Então, para quem não conhece, essa aqui é uma linha de balanço. A linha de balanço, ela tem diversos nomes, né? Então, assim, ela pode ser planejamento repetitivo, planejamento linear, linha de balanço, flowline, que é o exemplo que tá aqui, né? Então, esse exemplo que tá aqui é um exemplo de linha de balanço que sai do software Vico, que é um software BIM, de planejamento, um software BIM, que faz a integração do planejamento com o orçamento. E ele desenha, né, a linha de balanço através da flowline, certo? Então, isso aqui é uma linha de fluxo que a gente fala, mas também é chamada de linha de balanço, né? Ou seja, é o planejamento baseado em localização. A gente não se preocupa somente com as tarefas. A gente se preocupa, primeiramente, em padronizar os locais, né? A gente já vai entender o porquê padronizar esses locais. Então, para quem não conhece, vai parecer que é um jogo de varetas, mas não é um jogo de varetas, é uma linha de balanço de 3 torres, certo? Sendo que cada linha inclinada representa uma atividade, e por isso que elas têm diferentes cores. E quando a linha está muito inclinada, né, a inclinação da linha, ela representa a velocidade de execução. Então, quando uma linha não é tão inclinada como essa aqui, a gente percebe que a velocidade de execução é mais lenta. Já as demais, a velocidade de execução é mais rápida. Então, a inclinação da linha vai definir também o ritmo, né, que vai ser executado, o time, né, o tempo de execução. Bom, mas então o que é a linha de balanço, né? Então, eu quis introduzir aqui até para surgir algumas dúvidas, mas a linha de balanço é um cronograma visual, né, é um gráfico visual em que a gente consegue representar as nossas tarefas, as nossas localizações, né, no tempo, né? Então, é um diagrama em que a gente vai estar aí conversando basicamente o quê? As localizações no eixo vertical, certo? O tempo no eixo horizontal, e com isso a gente gera um gráfico, vamos dizer, uma matriz, onde a gente tem o encontro da localização com o tempo. Então, cada quadradinho desses sempre vai ser o encontro de uma localização com um tempo. Então, a gente sabe, se a gente for nesse quadradinho aqui, que eu estou apontando, vai ser algo que vai acontecer na semana 4 no pavimento 5. Então, a linha de balanço, ela é representada por esse diagrama, por esse gráfico, certo? E o que falta agora, né? Então, o que a gente respondeu com essa linha de balanço até então? A gente respondeu onde e quando. Falta a gente responder o quê. E o que é o quê? É o escopo. É aquilo que a gente vai executar. E o nosso escopo, quando a gente fala de planejamento, a gente retrata ele através de atividades, através de tarefas. E para a gente conseguir representar essas tarefas na linha de balanço, a gente usa cores. E aqui já entra em um conceito muito interessante do Lean, que é a gestão visual. É a gente conseguir enxergar para um planejamento, entender, né, o que está nesse planejamento, sem precisar ter muito, né, olhar para a legenda, voltar. Então, as cores nos ajudam a entender melhor, a ter uma maior transparência, né, das informações. Então, as tarefas na linha de balanço, elas são representadas, então, por cores. Então, por exemplo, aqui eu tenho a atividade 1 e a atividade 2. Para eu representar essas atividades na linha de balanço, eu vou pintar quadradinhos, né? Então, se eu for aqui no meu gráfico, a linha de balanço nada mais é do que a gente representar no local e no tempo aquela atividade. Então, a gente sabe que essa atividade 1, representada pela cor verde, é uma atividade que vai acontecer no térreo, no pavimento 1, no pavimento 2, pavimento 3, 4, 5 e na cobertura, né? E no subsolo também. Então, ela começa pelo subsolo. Então, o que a gente consegue rapidamente perceber aqui? Que a equipe começa pelo subsolo, a duração é de 1 semana e vai de fluxo contínuos até chegar na cobertura. Então, começa na semana S2 e vai ali até a semana S9. Né? Então, a gente consegue rapidamente visualizar
o fluxo de produção. Bom, sabemos que logo depois vai acontecer uma outra atividade, né? Que é a atividade 2. Então, para representar a próxima atividade, a gente continua aí, né, graficando ela na sequência. Então, a gente sabe que a atividade 2 acontece depois da atividade 1. Assim, a gente não coloca no mesmo local a mesma atividades, né, acontecendo de forma paralela. A gente consegue visualmente entender isso e a gente consegue fazer bons planejamentos dessa forma, porque a gente não coloca pessoas trabalhando no mesmo local ao mesmo tempo, né? E a gente consegue facilmente entender como é que vai ser o fluxo e ver, né, o prazo do nosso empreendimento em uma única folha de papel. Então, esse exemplo que eu passei anteriormente para vocês é um planejamento de uma obra de 2 anos em uma folha de papel. Então, facilmente a gente consegue entender quais são essas tarefas que tem que estar acontecendo, aonde as pessoas têm que estar, qual que é a atividade mais demorada, qual que é a atividade que está muito rápida e eu preciso ter, né, verificar se vai realmente acontecer desse jeito. Então, a gente consegue ter um maior controle aí dos nossos empreendimentos através da técnica, né, da linha de balanço. Bom, então, a linha de balanço, né, se a gente for chamar aí de uma maneira mais ampla, né, é o planejamento baseado em localização. O que é esse planejamento baseado em localização? É um método que se preocupa com a movimentação dos recursos através das localizações. E essas localizações, elas podem ser repetitivas ou não, né? Então, a linha de balanço, muitas pessoas acham que serve somente para obras verticais, né, de pavimentos tipos, né? Mas não. Planejamento baseado em localização, né, que é também chamado de linha de balanço, ele pode sim ser aplicado em obras que não sejam tão repetitivos, né? Mas para isso a gente tem que trabalhar onde, que é o grande segredo, na localização, né? Então, quando a gente for trabalhar talvez em alguma obra de shopping, em uma obra de hospital, numa obra industrial, né, que são obras que não tem tanta repetitividade, a gente vai ter que encontrar uma unidade base, que é a unidade que mais repete naquele empreendimento, para fazer um bom planejamento, para conseguir distribuir as atividades em cada local. Então, a linha de balanço, ela vai se preocupar em dividir essas atividades em cada uma das localizações, certo? E aí, o grande segredo também de trabalhar com obras não repetitivas, como a linha de balanço, é a gente conseguir mensurar o quantitativo, né? A quantidade de trabalho que tem que ser executado naquela localização para dimensionar aí a duração. A gente vai sempre trabalhar com TACT, né, que é um conceito Lean, que se você não sabe o que é TACT, eu tenho vídeos aqui no canal que falam sobre isso, né? Tem aí, se não me engano, na aula 1 ou 2 do meu último evento que eu fiz ao vivo, eu falo bastante sobre o tempo TACT, e aí é realmente o ritmo de produção. Então, a gente vai se preocupar em distribuir as atividades em cada local, certo? Então, se a gente for parar para pensar, a linha de balanço, né, nada mais é do que uma equação linear, né? Uma equação linear em que no eixo vertical a gente tem o quantitativo, e no eixo horizontal, a gente vai ter o tempo. O encontro do quantitativo com o tempo, né, é que dá nossa interseção nessa linha. E aí, quando a gente está falando da inclinação da nossa equação, quanto vai acelerar, né, o nosso diagrama. Então, muitos estudiosos aí, quando estavam começando a estudar a linha de balanço, para transformar a linha de balanço num algoritmo, estudaram muito essas equações lineares. Mas o que eles perceberam, né? Que a linha de balanço, ela é, né, baseada nessa equação linear, mas também é uma combinação, né, com o gráfico gigante, com o gráfico de redes, né? Então, a gente tem que se preocupar, ao fazer um planejamento baseado em localização, também na sequência executiva, na sequência de atividades, né, que vai acontecer em cada uma das localizações. Então, muita gente fala, e eu concordo com esse pensamento, que a linha de balanço, ela é
ela usa, né, o conceito das redes para conseguir distribuir em cada local aquela rede de tarefas que vai acontecer. Eu sei que deve estar confuso, mas eu já vou trazer exemplos para vocês bem didáticos aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, mas por que a linha de balanço ela é uma ferramenta Lean? Né? Então a gente sabe que o Lean ele é uma nova forma de enxergar a produção, onde a gente quer reduzir os nossos desperdícios, reduzindo as atividades que não agregam valor, e a gente traz o Lean, né, lá da fábrica da Toyota, né, lá do toyotismo. E aí a gente aprendeu com o sistema Toyota de produção alguns conceitos, alguns princípios que a gente quer trazer eles para a nossa construção. Porém, a gente sabe que somos fábricas diferentes, somos ambientes totalmente diferentes. Não dá para pegar os conceitos lá da fábrica da Toyota, trazer para a construção e implementar diretamente. Não vai funcionar. Então, na técnica da linha de balanço, ela é uma técnica, né, que veio realmente da produção, né, era baseada em quantidades, não em localizações, mas a gente conseguiu adaptar, né, para o nosso setor da construção. E cada localização da nossa linha de balanço representa um lote de trabalho, certo? E esse lote de trabalho é como se fosse, imaginem aí na cabecinha de vocês, lá a Toyota, né, a fábrica da Toyota com os carros passando na linha de produção, né? E aí, a cada posto de trabalho acontece uma atividade, certo? Então, imagine aí na cabecinha de vocês a fábrica da Toyota, né? Bom, cheguei no posto de trabalho, eu coloco os pneus no carro. Na próxima, eu coloco o volante e assim por diante, né? Então, o carro vai sendo montado a cada posto de trabalho. Quem se movimenta é o carro. No entanto, na construção civil, acontece ao contrário, né? O nosso apartamento, ele vai sendo montado aos poucos. A gente faz primeiro a alvenaria, depois a gente reboca, depois a gente coloca a esquadria, né? Enfim, e vai indo. E ele em nenhum momento saiu do lugar, né? Se ele saiu do lugar, alguma coisa errada aconteceu, né? Então, nosso apartamento, nosso produto fica fixo. E quem se movimenta são as pessoas, são os operários. E através da linha de balanço, a gente consegue usar essa técnica para entender como é que realmente vai ser o fluxo, a movimentação dos nossos recursos ao longo dos nossos postos de trabalho, que são as nossas localizações. Então, a linha de balanço existe antes da gente pensar no Lean, né, no Lean Construction. Existe muito antes. O Lean adotou essa ferramenta que já existia como sendo uma ferramenta Lean. Mas, para a gente conseguir utilizar essa ferramenta de uma maneira Lean, nós precisamos aplicar princípios e conceitos Lean nessa ferramenta. Então, principalmente, pensar em plano estratégico, né? Então, a linha de balanço, ela tem que representar a estratégia de execução daquele empreendimento. Da mesma forma, o lote de produção, a gente tem que pensar no fluxo unitário e contínuo. O que é isso? A equipe que vai estar lá produzindo aquele empreendimento, ela vai estar executando um lote por vez. Quando a gente segmenta a nossa obra em pedacinhos, em localizações, é como se fosse o posto de trabalho lá da Toyota, como eu comentei com vocês. E esse conceito da Toyota de ter o fluxo unitário, o que isso significa? Que apenas um carro passa por vez na linha de produção. Então, não existe trabalho em paralelo, é sempre um carro sendo produzido. E através da linha de balanço, a gente consegue trazer esse conceito de fluxo unitário e contínuo, porque a gente vai estar colocando a nossa atividade em cada local de forma unitária e contínua. Contínua por quê? Porque a gente não vai estar começando uma tarefa e parando, começando uma tarefa e parando, né? Então, sempre, o empreiteiro, quando entra, ele entra e acaba aquela tarefa. Da mesma forma, a gente consegue trazer o conceito do TACT, que é o tempo, o ritmo, né? Então, quando a gente tá pensando na Toyota, o carro tá colocando as rodas e no posto da frente colocando a direção. No momento que a gente for fazer a troca
de posto de trabalho, essa troca acontece no mesmo ritmo, né, no mesmo TACT. Então, a troca de equipes de produção de um posto para o outro acontece ao mesmo tempo, né? Então, o TACT vai definir aí o ritmo de produção, a duração que essa tarefa vai ter, né, em cada posto de trabalho. Porém, quando a gente vai falar aí de projetos não repetitivos, pode ser que a gente não consiga fazer esse TACT simultâneo, né? Então, por isso que quando a gente for trazer alguns conceitos, a gente tem que pensar, abstrair, né? Entender, abstrair e aplicar, né? Então, em alguns projetos, quando os quantitativos são muito diferentes, a capacidade de trabalho é muito diferente, esse tempo TACT muda, tá? Mas a linha de balanço, ela existe antes do Lean, né, vir para a construção, e a gente acabou adotando ela por conseguir aplicar conceitos e princípios de transparência, de gestão visual, né, pensar no just time, que é produzir na hora certa, no momento certo. Então, é uma técnica que nos ajuda a principalmente ver o que a gente quer. As atividades que não agregam valor, ou seja, a gente consegue entender que a obra não vai parar, né, o empreiteiro vai ter um fluxo contínuo, a gente vai pensar na movimentação desse empreiteiro para reduzir ao máximo a sua movimentação. E vocês vão ver que a técnica da linha de balanço vai nos ajudar também a fazer uma boa logística, a fazer bom cronograma de suprimentos. Então, é uma técnica que nos ajuda a entender. Mas por quê? Porque ela mostra pra gente exatamente como a gente executa os nossos empreendimentos. Então, eu trago para vocês aqui uma comparação, né, de um planejamento baseado em atividade, que seria o gráfico gigante, que simplesmente se preocupa em distribuir as atividades, né, no tempo, não se preocupa exatamente onde cada atividade vai acontecer. E eu trago aqui o planejamento baseado em localização, que realmente é o planejamento, né, da linha de balanço, que não simplesmente se preocupa só com as atividades, mas também se preocupa onde cada uma das atividades irão acontecer, certo? Então, é através desse conceito da localização, da linha de balanço, que ela se torna uma ferramenta poderosíssima para nos ajudar na gestão de custos, né? Então, é a localização que faz com que a gente consiga integrar os diversos setores aí da construção. Que diversos setores são esses? É o setor de planejamento, é o setor de orçamento, é o setor de suprimentos, de segurança, de qualidade. Por quê? Porque o empreiteiro vai entrar naquela localização, ele vai trabalhar e vai sair, vai entrar outro. Ele vai executar, vai trabalhar, vai sair, vai entrar outro. Então, as pessoas têm maior controle daquele empreendimento que vai ser executado, certo? Então, cada localização, como eu falei para vocês, representa um posto de trabalho na qual irão fluir, né, um termo Lean, fluir, uma sequência de atividades diversas. Então, eu trago aqui para vocês um exemplo, né, de uma linha de balanço que eu uso no curso, em que nós temos um empreendimento, né, bem simplesinho aqui, porque é o objetivo a gente ser didático e entender, né, não adianta trazer uma coisa super complexa aqui, o objetivo é a gente começar simples, entender simples e aí evoluir. Então, a gente tem uma rede de atividades, uma rede de sequências de atividades, né? Ou seja, são várias atividades que estão fluindo, né? Passando aí de uma localização de uma atividade para outra. E na linha de balanço, que é isso aqui que eu trago para vocês aqui embaixo, a gente consegue ver exatamente esse diagrama que está acontecendo aqui em cada localização. Então, percebam que a sequência de atividades que acontecem em um pavimento vai acontecer no de cima, né? Então, na linha de balanço, o que a gente faz? A gente se preocupa em fazer uma sequência de atividades que nada mais é do que o nosso, digamos assim, sequência que a gente faz lá no gráfico gigante, quando a gente pensa, né, nas predecessoras, sucessoras, assim por diante, a gente pensa exatamente nisso, mas em uma localização. E essa localização, ela vai acontecer aí em diversas vezes, certo?
Então aqui, para ilustrar ainda melhor o que eu estou querendo falar, eu vou mostrar um videozinho para vocês. E eu quero que vocês prestem atenção nas cores, certo? Deixa eu voltar. Então percebam aqui, pessoal, nada mais é aquele conceito que eu falei para vocês. Em cada localização passa uma sequência de atividades. Então, o nosso posto de trabalho ele é fixo, né? E as atividades vão fluindo de local a local. Então, a gente começa aqui executando as nossas alvenarias, que é o nosso laranja. A gente executa a nossa estrutura moldada em loco, certo? Depois, olha o roxinho lá dentro do banheiro, né? Já tá no reboco interno. Depois, executa o shaft. O amarelinho vai ser a impermeabilização, que é lá dentro do banheiro, provavelmente vai aparecer daqui a pouco, lá, ó, lá no fundinho. A cerâmica, executou o gesso liso. Instalou as esquadrias, depois fez a fiação, colocou o forro, fez a parte de revestimento da circulação, que é o rosinha, né, pintura interna, as louças, colocou as portas de madeira, fez o piso laminado, os metais, acabamentos elétricos e, por fim, a pintura final, né, e a complementação e limpeza. Então, percebam que a gente consegue aí, rapidamente, através da simulação construtiva combinada com a linha de balanço, entender esse conceito, né, de como distribuir as atividades em cada local, certo? Então, esse é o conceito, né, que está por trás da linha de balanço. É a gente conseguir distribuir as atividades em cada local e isso vai ser repetitivo, certo? O que aconteceu no primeiro pavimento acontece no segundo, acontece no terceiro, mas de uma forma de fluxo contínuo. Quando a equipe começa, ela só para quando termina, né? Então isso é bem interessante, esse conceito que a gente fala de linha de balanço. Então a gente consegue facilmente, quando a gente trabalha com a linha de balanço, junto com o BIM, entender, né, a atividade que vai acontecer naquele dia, né, através de cores. Então, percebam que no dia 21 de janeiro, né, tá executando cerâmica no quarto, por isso que tá rosinha, gesso liso no terceiro, a esquadria, né, vermelhinho no segundo e a fiação no primeiro. Então, facilmente combinando a linha de balanço com os modelos BIM 4D, a gente consegue ter um maior entendimento, né, uma maior comunicação, uma maior transparência de como vai acontecer aquela obra. Então, o que o BIM, né, junto com a linha de balanço, vai nos ajudar aí pensando em gestão de custos? Gestão de custos, quando a gente quer chegar no custo aí dos nossos orçamentos, nossos empreendimentos, nada mais é do que a gente pegar um quantitativo, né, e multiplicar por um preço unitário, por um custo unitário, que muitas vezes vem das composições de custos, né? Então, quando a gente começa a pensar no uso do BIM junto com a linha de balanço, junto com conceitos Leans, para nos ajudar a fazer uma boa gestão de custos, a gente consegue, né, extrair dos modelos BIM os quantitativos dos serviços de custos diretos, de materiais e mão de obra terceirizada, né? Por que isso? Eu vou trazer daqui a pouco o porquê de simplesmente pensar em extrair dos modelos o que é direto. Por quê? O modelo BIM, ele vai nos representar o produto a ser construído, certo? Então, ele é o custo direto de produção. É o material que vai ser aplicado. A gente não consegue tirar do modelo BIM os custos que variam com o prazo, né? Então, a gente só consegue tirar de uma modelagem 3D aqueles custos que vão variar com
a quantidade a ser produzida, que é realmente aquilo que está modelado. É a parede, é o pilar, é o piso, certo? Então, o modelo BIM vai nos ajudar a fazer a extração desses quantitativos. Mas por que eu estou falando disso agora? Porque a linha de balanço nada mais é de uma atividade acontecendo em cada local. Para eu conseguir fazer a integração entre a linha de balanço e o meu orçamento, é a localização que vai promover isso, como eu já comentei com vocês. Então, se eu consigo extrair para cada lote de trabalho, para cada localização, o quantitativo, eu consigo facilmente distribuir esse custo no tempo também. E aí, com o uso dos modelos, eu acabo ganhando agilidade nesse processo, certo? Então, pensem aqui comigo, né, num processo construtivo. Eu primeiro faço as minhas estacas, depois as minhas vigas, o contrapiso, eu subo minha alvenaria, eu faço meu pré-moldado, as instalações hidro, o reboco interno, né, a cerâmica, gesso liso. Então, eu faço uma sequência construtiva. Com isso, eu tenho meu escopo que eu estou planejando em cada uma das tarefas e eu vou ter um quantitativo. Então, a linha de balanço, ela vai me dizer o quanto, né, de materiais eu vou consumir em cada localização. Mas como que eu posso fazer isso? E sabendo o quanto eu vou consumir de materiais, que é o quantitativo, eu tendo um custo unitário, eu consigo facilmente, né, fazer uma distribuição de custo no tempo, porque nada mais é do que um quantitativo versus um custo unitário, certo? Então, o que eu quero falar com isso? Então, assim, pense naquele mesmo cenário que eu trouxe para vocês anteriormente. Eu tenho a minha linha de balanço, né? A minha cerâmica acontece no pavimento 1, pavimento 2, pavimento 3, pavimento 4. No momento em que eu consigo integrar o meu orçamento, minha estrutura orçamentária com a minha linha de balanço, eu consigo distribuir em cada processo, né, da minha linha de balanço, ou seja, em cada atividade. No caso aqui eu trago o exemplo da cerâmica dos apartamentos, eu consigo distribuir em cada localização o quantitativo de materiais que eu vou precisar para fazer esse serviço. E como é que eu consigo fazer isso? Porque a gente, como eu comentei com vocês, não adianta a gente simplesmente pensar em inovar na linha de balanço, né? Pensar em planejar baseado em localização, se a gente continuar orçando daquela mesma maneira que a gente orça com composições de custo escondidas, né? Então, é realmente fazer um orçamento que a gente chama com visão operacional, né? Que a gente consegue retratar nesse planejamento, nesse orçamento, exatamente como essa obra vai ser executada, né? Então, a conversa do orçamento operacional com a técnica da linha de balanço, a gente consegue distribuir as tarefas, os custos, né, do nosso orçamento em cada processo da linha de balanço. Mas percebam que a gente está falando aqui somente dos custos diretos de material, de mão de obra, aqueles custos que variam com a quantidade de produção, né? Por quê? Porque se eu alocar na minha linha de balanço um custo que varia com o tempo, né, que aí é uma grande sacada que eu tive no meu mestrado, que é uma das coisas que eu venho estudando e cada vez me aprimorando mais. No momento que a minha linha de balanço sofreu um replanejamento, eu não vou conseguir mensurar o impacto disso se eu distribuir esse custo nas caixinhas da linha de balanço. Então, eu vou ter lá na minha linha de balanço quanto custa cada tarefa, cada corzinha dessas que está na minha linha de balanço, através da integração do orçamento com a linha de balanço. Mas eu não vou distribuir todos os custos. Eu vou distribuir os custos somente aqueles que variam com as quantidades. Por quê? Porque os custos que variam com o tempo saem da linha de balanço, né? Então, eu não posso misturar as coisas. Então, todos os custos que é a linha de balanço que me fornece o quantitativo, eu não vou levar para a linha de balanço, e sim eu vou trazer para o meu orçamento. E aí, através de planilhas, eu vou estar controlando melhor isso, né? Não distribuindo lá no gráfico, que se a linha de balanço alterar, automaticamente esses custos têm que alterar também, certo? E quando a gente fala aí de um software como Agile, né, que é um que a gente também trabalha lá no curso,
a gente tem aí um campo de custo que a gente consegue trazer essa informação que a gente vai ter integrado, né? O orçamento, a linha de balanço, que pode ser através de um software OrçaBim, OrçaFácil, por exemplo, ou através do Navisworks e utilizar um Excel, né? Uma base de dados de orçamentos e tudo mais. Aí a gente consegue levar o custo de cada tarefa em cada localização. Então, a gente sabendo quando cada atividade acontece e quanto vai custar, a gente já consegue fazer uma distribuição deste custo no tempo, certo? E uma boa gestão de custos, pensando aí, né, que a nossa tarefa vai acontecer local a local, né, equipe por equipe, tarefa por tarefa, e aí a gente vai conseguir controlar melhor. Mas, de novo, o único custo, né, que eu trago, cada pessoa trabalha de um jeito, mas no meu método, o custo que eu trago é somente aqueles custos que variam com as quantidades. Os custos que variam com o tempo, eu extraio da linha de balanço. E aí acabo utilizando outras técnicas, né, via Excel, via classificação de custos, para conseguir distribuir esse custo no tempo. E aí, o que é essa classificação de custos, né? Então, lá na minha dissertação de mestrado, eu propus uma classificação de custos, né, de fixo e variáveis. Então, o único custo que eu levo para a linha de balanço são os custos variáveis com as quantidades, ou seja, quanto mais eu produzir, quanto mais produtivo eu for, mais eu vou consumir recursos, porque eu estou produzindo mais quantidade, né, de produção, né, não que eu esteja desperdiçando, mas eu estou realmente transformando a matéria-prima em produto, e aí eu vou ter aí uma aceleração no meu planejamento, ou até consumir menos, né, mas aí eu somente levo esses custos diretos, né, que são esses custos da quantidade. Já os custos que dependem do tempo, eu vou estar extraindo da linha de balanço e vinculando através... O que seriam esses que variam com o tempo? É a alocação de um andaime, é a alocação de uma retro, né? Então é bem importante a gente conseguir separar esses custos. Na live de amanhã, quando eu for falar de curva de agregação de análise de valor agregado, eu vou trazer bastante esse conceito de novo, né? Pra gente tomar bastante cuidado quando a gente fala de análise de valor agregado, né? Porque a gente tem aí vários custos por tendência, enfim, não vou dar muitos spoilers, mas na live de amanhã eu vou estar comentando esse assunto com vocês. Aí, através disso, né, através de conseguir fazer um bom planejamento, distribuir esse custo no tempo, a gente consegue elaborar bons fluxos de caixas. E a nossa querida curva S, que aí já é um spoiler para nossa aula de amanhã, né, que é sobre análise de valor agregado. Então, a curva S, né, é a ferramenta, é o gráfico que se usa na análise de valor agregado. E nada mais é do que a gente conseguir integrar a nossa produção com os custos, né, e distribuir em um gráfico de custos acumulado. E aí, essa aqui vai ser a referência na análise de valor agregado para a gente conseguir fazer uma gestão de custos e prazo integrada dos nossos projetos. Então, amanhã vai ser uma continuidade da aula de hoje, né? E eu vou trazer alguns feedbacks, alguns pontos, uma análise crítica, né? O que a gente tem que cuidar quando a gente usa essa técnica para fazer a gestão dos nossos empreendimentos. Mas voltando aqui, através de uma boa linha de balanço, através do uso da linha de balanço combinado com o uso do orçamento operacional, a gente consegue integrar os dois, né? Colocando na linha de balanço somente os custos de quantidades, né, aqueles que variam com a produção, com a produtividade, e aqueles custos que dependem do prazo do empreendimento, a gente vai retroalimentar depois. Depois do quê? Depois de ter elaborado a linha de balanço, né? Então, a gente vai ter aí dois processos, um que a gente vincula o custo na linha de balanço, e um depois que a gente vai calcular os equipamentos através da linha de balanço. Não só equipamentos, é mão de obra de segurança, é engenheiro de obra, é às vezes locar um banheiro químico, né? Então, todos aqueles custos que dependem do prazo do empreendimento, a gente vai estar calculando depois. Depois a gente ter definido, né, como é que vai ser o plano de ataque daquele empreendimento. E aí eu pergunto para vocês, né, por que acredito que, pelo menos na minha vida prática, é bastante difícil acertar fluxo de caixa, né? Por que é tão difícil a gente acertar, né? Eu sempre falo que o primeiro fluxo de caixa, que é um exemplo que eu trago aqui para vocês aqui em cima, ele é fácil de se fazer. Por quê? Eu elaborei a minha linha de balanço, eu elaborei o meu orçamento, eu integrei. A obra ainda não começou, né?
Então, a primeira previsão, a primeira projeção, ela fica fácil, porque a obra não teve nenhuma mudança de variável. Nenhuma variável de tempo, nenhuma variável de escopo, nenhuma variável de custo, certo? Então, o primeiro é fácil de fazer. Mas, quando a obra começa, é quando realmente a gente tem que atualizar esse fluxo de caixa para nos ajudar a fazer uma boa gestão dos nossos empreendimentos, aí começa a ficar difícil, a gente começa a ter dificuldade, justamente por quê? Porque a gente tem a cultura na construção civil de trabalhar com setores independentes, né? Com um setor de prazo, com outro setor de custo, os dois não se conversam, a obra faz o planejamento e não retrata para o escritório, né? Não arruma previsões financeiras nos RPs, e aí fica cada vez mais difícil, né, da gente conseguir fazer um bom fluxo de caixa. Por quê? A pessoa que for responsável por fazer esse fluxo de caixa, o que ela precisa? Eu sempre brinco, né? Ela precisa ter uma bola de cristal para conseguir adivinhar qual que vai ser o futuro, né, o desembolso disso. Mas não é bem assim, não é isso que a gente precisa. A gente não pode contar com a sorte, porque a gente está falando principalmente de dinheiro, né? Então, a técnica da linha de balanço é uma técnica Lean que tem que ser combinada com o quê? Com o nosso sistema Less Planner, né? O sistema Less Planner é aquele níveis hierárquicos de planejamento que a gente tem o longo, médio e curto prazo. A linha de balanço, ela vai ser utilizada no nível de longo prazo, né? Então, a gente vai ter uma boa estratégia, um bom plano de ataque do nosso empreendimento no longo prazo. E quando a obra começa, né? Quando começa a girar a roda da rotina, né? Que eu falo, a gente precisa trabalhar no médio e no curto. E o médio prazo vai ser baseado, né, na linha de balanço que a gente fez, mas a gente vai estar sempre olhando para frente. Olhando para frente, pensando em contratações, olhando para frente para eliminar restrições de projeto, de logística, de aquisições, de segurança, enfim. Então, é sempre utilizar a linha de balanço como referência, né? Então, quando a gente fala aí também de por que é tão difícil, né? Porque assim, a gente utilizou até então uma construção virtual, que é um modelo BIM, que vai estar cheio de informações de quantidades, né? Como a gente quer executar aquela obra de forma virtual, mas quem diz, né, o que a gente vai estar executando, como é que a gente executou, é a construção real. Então, para a gente conseguir fazer uma boa conversa entre o nosso mundo virtual, que é a nossa projeção, né, que a gente pensar numa melhor forma de executar aquele empreendimento, não só em termos de produto, mas em termos de planejamento, em termos de orçamento, a gente tem que fazer a integração dos dados reais com os dados virtuais, né, para a gente fazer esse comparativo e verificar se nós estamos conseguindo cumprir aquilo que foi proposto. E o que a gente consegue fazer isso através de um bom banco de dados, né? Bom banco de dados de orçamentação, de planejamento. E isso a gente tem muita dificuldade ainda na construção civil de fazer essa conexão. Então, eu percebo aí na minha experiência profissional que uma grande dor das empresas, quando a gente fala de ERP, né, que são os sistemas de gestão financeiras, é a gente conseguir realmente alocar os custos no local correto, fazer uma boa gestão, um bom controle, né? Por quê? Primeiro, porque às vezes o orçamento é feito de uma forma que dificulta essa alocação de custos. A pessoa que está lá comprando o material, ela tem dúvidas aonde alocar. Dúvidas por quê? Porque esse custo fica escondido numa composição de custo, né? Ou às vezes aquele mesmo insumo que ela está comprando, existe em 3, 4 itens do orçamento. Ela vai comprar, por exemplo, argamassa e vai ter 3 itens de alvenaria para ela apropriar aquele item, né? E aí isso dificulta a vida de quem tá fazendo essa apropriação. Então a gente tem que pensar, quando a gente vai fazer um bom orçamento, né, um bom cronograma, nas pessoas que vão utilizar esse documento depois como sendo uma referência para alocar custos, uma referência para controlar os custos, referência para integrar os custos para fazer um fluxo de caixa, né? Então a gente tem essa certa dificuldade porque o erro está lá na origem, tá como a gente monta, a gente estrutura os nossos custos, certo? Então, para a gente conseguir ter uma boa integração entre o mundo real e o mundo virtual,
que é o que a gente vai fazer a gente gerar bons controles, é a gente conseguir mudar a origem lá, organizando nossa estrutura de custos, organizando nossos bancos de dados, né? Ter aí insumos que realmente retratem como vai ser consumido no canteiro, né? Então a gente também tem que trabalhar só nisso. Não adianta só a gente pensar em modelos BIM para 5D, para custos, para quantificação, enfim, se a gente ainda não tem um bom banco de dados de orçamento, uma boa estrutura orçamentária, certo? O ideal é começar arrumando os dois, né? Então não adianta querer utilizar o BIM para continuar orçando do mesmo jeito que a gente orça, que a gente vai estar aumentando a precisão, talvez nos quantitativos, mas as composições de custos ainda vão estar utilizando coeficientes de materiais que a gente não sabe se estão certos, né? Dados históricos de produtividade que não condiz com as construtoras. Então é muito interessante também trabalhar na estrutura de custos, certo? E aí quando eu falo a questão do médio prazo, né, que é da linha de balanço, no médio prazo a gente puxa aí uma janela de 90 dias da linha de balanço e planeja, né, os nossos 90 dias para frente. Então, normalmente, um mês passa 3 vezes pelos nossos olhos. E aí a gente consegue eliminar as restrições com bastante prazo, vamos dizer assim, porque eu vou estar olhando 90 dias e a cada mês essas restrições, esse problema, esse passa de novo pelos meus olhos até acontecer, eu tenho que ter resolvido, porque eu tive bastante prazo para isso. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, o conceito, é que quando a gente está falando de médio prazo, a gente começa a fazer controle na linha de balanço, entender, né, como as atividades estão acontecendo, se desviou, se não desviou, e aí a gente vai levando a informação real de data de início, data de término, verificando como se comportou aquele planejamento e entendendo né, entendendo que vai ter uma tendência de produção. Bom, se eu estou fazendo desse jeito, se eu continuar, minha obra vai esticar e pode ser que atrase, né? E, de novo, falando de curva de análise de valor agregado, a técnica da linha de balanço, ela nos ajuda a calcular melhor essas tendências, porque retrata realmente, né, como a obra está sendo executada lá no canteiro. Mas, parênteses para vocês voltarem amanhã, mas eu quero chamar a atenção aqui, no seguinte, quando a gente fala de médio prazo, a gente tem o quê? Quando a gente começa a desviar, né, a nossa obra da meta, onde é que a gente queria chegar, que tá na linha de balanço, a gente começa a ter ações de controle, que nada mais é do que o nosso replanejamento, né? A gente replanejar a nossa obra para conseguir trazer ela de volta para aquela meta, né, para aquela curva S, nossa, que a gente vai ver amanhã, como a gente tinha previsto. E a linha de balanço, ela nos ajuda a fazer isso, porque a gente consegue realmente enxergar, né, essas tarefas no tempo. E aqui está o grande porquê que eu não levo as tarefas que dependem do tempo e aloco na linha de balanço. Por quê? Porque quando eu faço uma ação de controle, eu estou mudando essas minhas tarefas de locais. Eu ou diminuindo, ou aumentando, ou trazendo mais uma equipe, ou tomando uma ação de controle de trazer mais um equipamento, né? Então, eu estou mudando diretamente o prazo, de alguma forma, o prazo daquele processo, do meu empreendimento como um todo. Então, aqui que está a grande justificativa da gente não alocar o custo do tempo na linha de balanço, e sim ao contrário. Depois que eu fiz uma ação de controle, eu vejo o quanto custou essa ação de controle e retorno em termos financeiros. Para quê? Para eu saber quanto custou esse atraso, quanto custou essa ação de controle, quanto custou eu não cumprir o prazo que eu tinha, né, que era a melhor forma daquele processo, certo? Então, se a gente coloca, né, pensa em colocar tudo na composição de custo e jogar na linha de balanço, a gente não vai ter esse controle, essa visão. E aí, os cálculos de tendências que a gente vai falar amanhã, eles ficam mascarados, certo? Então, o processo tem que ser simultâneo. A linha de balanço vai ter os custos dos materiais, da mão de obra terceirizada, e todos aqueles custos que são variáveis com o tempo, com o prazo, com ações de controle, a gente vai estar calculando depois, né, de ter pensado o que a gente vai fazer. Então, esse que é uma grande mudança, né, uma nova forma de enxergar os custos que eu quero trazer aqui para vocês, né, nesses eventos. E aí, com isso, a gente começa a conseguir, né, a atualizar o fluxo de caixa dos nossos empreendimentos, né, mês a mês. Então, aqui também tem
todo um método passo a passo, né, para conseguir fazer isso. A classificação de custos ajuda muito, mas só de conseguir colocar o custo em cada processo da linha de balanço é que vai nos ajudar a ter um maior controle, né, dos nossos empreendimentos. E logo abaixo aqui eu trago a curva S, certo? Que é o assunto da próxima aula, que é a aula de amanhã. E aí, já dando um spoiler, né, aqui para vocês, eu gosto de utilizar a curva S mais para controle de prazo. E aí eu já vou falar isso amanhã, né? Não vou dar nenhum spoiler. Por quê? Porque no meu entendimento, e é isso que eu já vou trazer, né, para vocês voltarem amanhã, percentual físico é diferente de percentual financeiro, ainda mais na construção civil. Então eu vou trazer aí amanhã diversos exemplos, por que essa diferença, como talvez a gente conseguisse aplicar a técnica da linha de balanço, a técnica do valor agregado melhor nos nossos empreendimentos, mas do jeito que a gente faz, às vezes a gente se engana, entre aspas, com o uso dessa técnica, certo? Então amanhã eu quero trazer essa análise crítica. De novo, não estou dizendo que está errado fazer uma análise crítica de pontos que a gente tem que tomar cuidado, certo? Porque a gente pode estar depois fazendo uma análise de indicadores de custos que talvez não estejam de acordo realmente com como vai acontecer, né? Porque valor agregado é tendência, certo? Então, né, já falando, eu falei pra vocês que eu não queria consumir muito tempo de vocês, já deu quase 1 hora. Então, já queria deixar o convite para a aula de amanhã, não vou encerrar porque amanhã continua, né? Então, hoje o objetivo da aula era realmente trazer esse conceito da linha de balanço, abrir a cabeça para vocês sobre a gestão de custos junto com a linha de balanço, que a gente leva para a linha de balanço somente os custos diretos, os custos proporcionais às quantidades, proporcionais à quantidade produzida, que sai do modelo, né, que a gente consegue vincular o modelo, e todos os outros custos que dependem do prazo, acontece ao contrário, é a linha de balanço que vai nos fornecer esse quantitativo. Então, a gente até pode alocar esse custo se a gente quiser no processo, mas muitas vezes um equipamento, ele é usado para várias tarefas, e esse trabalho de fazer o rateio em cada processo talvez não faça tanto sentido, né? Se for fazer sentido para a empresa querer saber quanto custa cada processo, ok. Mas no meu entendimento, o nosso produto é o apartamento, é o empreendimento como um todo. Então a gente tem que saber quanto custou para fazer aquele apartamento que é o nosso produto, né? Então a gente tem que ter um controle geral, né? Não adianta às vezes querer focar em controlar muito minuciosamente, né? Sendo que a gente não vai conseguir alocar esses custos corretos, a gente não vai conseguir ter uma boa gestão sobre isso. Então, a gente tem que conseguir ser simples, né? Então, eu entendo que a simplicidade nos ajuda a ter uma boa gestão, uma simplicidade em planejamento, né? Não ter milhões de linhas, ser bem estratégico. A questão da estrutura de custos também, ser algo que a pessoa que vai alocar o custo vai entender, né? Isso é bem importante. Então, já queria deixar esse convite para nossa aula de amanhã, que amanhã vai ser às 19 horas, tá? 1 hora antes. E aí vai ser sobre valor agregado, uma análise na gestão da construção, uma análise crítica. Então eu vou contar um pouquinho o que é essa técnica, né? Eu vou explicar passo a passo para vocês. E vou trazer aí alguns possíveis problemas que podem vir acontecer se a gente usa essa técnica sem muito cuidado, certo? O nosso episódio 4, que é na quinta-feira, vai ser o Fabrício Vargas, então ele vai trazer para nós o uso de tecnologias digitais e a gestão Lean na construção. Ele tem aí uma enorme experiência, né? Ele está fazendo doutorado nessa área e ele vai trazer aí diversos cases práticos para a gente de como a tecnologia digital pode ajudar, né, na gestão Lean. Então, né, não percam também. E na sexta-feira, o Diego vai trazer o seu case, né, que é o case Veronese. Tudo começa pelo primeiro passo. Então, ele começou recentemente a implementação BIM e Lean na consultora Veronese, que é uma consultora do Paraná. E ele vai trazer pra gente, né, que tudo é possível, né? Tem que ir passo por passo. Não adianta a gente querer implementar tudo ao mesmo tempo, né? Tem que focar, tem que entender e melhorar, né? Então, ele vai trazer bastante disso pra gente na sexta-feira, dia 22 de outubro, às 19 horas, certo?
Então, também queria deixar já avisar vocês, né, que a segunda turma do curso Lean Bean saiu. Eu acabei de encerrar a primeira turma, e aí teve muita procura, e aí resolvi abrir mais uma turma pra gente terminar até o final do ano, e eu consegui entregar esse conteúdo para vocês. Então, tudo que eu falei aqui nessa live, eu ensino nesse curso passo a passo, como executar, como fazer um fluxo de caixa, como integrar o custo, como fazer um orçamento operacional, como fazer uma simulação construtiva, né? Então, como integrar o orçamento com o planejamento, como separar, né, os custos que dependem do tempo com os custos que dependem da quantidade. Então, eu realmente ensino passo a passo nesse curso. É um curso bem inovador, eu acho que não existe nenhum no mercado, pelo menos eu não encontrei nada parecido que realmente ensine, né, a orçar, a planejar, a fazer a simulação construtiva, a utilizar os softwares BIM, né, então, e principalmente essa integração de prazo e custo com essa visão Lean, né, tudo isso que eu estudei no meu mestrado e eu apliquei de forma prática na Encorp Engenharia. Então, de novo, né, acabei não me apresentando para não ocupar o tempo de vocês, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link do vídeo que eu me apresento, que eu conto a minha história, como que eu estudei, né, quais foram as minhas dores para eu querer estudar isso, para ver se faz sentido para vocês isso tudo, né, que eu quero mudar esse mindset. Então, a aula ao vivo inicia na próxima segunda-feira, dia 25/10. E essa primeira aula, ela vai ser gratuita, né? Então, o objetivo dessa aula é realmente apresentar o curso, né? Para quem ainda tem dúvidas, certo? Então, eu vou apresentar esse curso para vocês. Eu vou... Já na primeira aula, vão ser 3 horas de aula. Então, vai ser como se fosse uma aula do curso mesmo. Eu vou trazer todos os conceitos e princípios Lean. Eu vou trazer o meu método de gestão que eu escrevi no meu mestrado, o meu passo a passo, vou apresentar para vocês, certo? Então, vai ser uma aula já do curso, né? Então, eu vou deixar ela aberta porque o período de inscrições ficou curto, né? Então, achei bom. Mas, pensando em marketing também, né? Temos que pensar nisso. Para vocês conseguirem ver se esse curso é para vocês, se não é, então eu vou deixar aberto ao público. Mas da mesma forma, eu tô com R$200 de desconto até dia 22, que é sexta-feira, após a palestra do Diego, até as 23h59. Então, como é no Hotmart, tem aquela garantia de 7 dias, né? Então, se você quer aproveitar o desconto, né, então deixa para comprar lá no último dia, que é no dia 22, vai ter 7 dias a partir do dia 22. Aí você vai conseguir assistir 2 aulas para entender se esse curso é para ti. Caso esse curso não seja para ti, é simplesmente entrar no Hotmart, pedir reembolso, que é devolvido o dinheiro sem burocracia, sem nada, sabe? Então eu sempre digo, aproveita o desconto, né? São R$200, é bastante dinheiro. Até se você preferir parcelar o curso, né? Então, às vezes até geram jurinhos, isso já compensa aquele jurinho, né? Então, fica a dica aí para quem quer entrar nesse mundo Lean e Bean, quer se atualizar, gostou do conteúdo que eu trouxe aqui para vocês, né? Fica aí um convite para vir aprender comigo. Eu gostei bastante da nossa última turma, tive uns feedbacks bem positivos. Caso alguém estiver aí no chat, se quiser dar um feedback aí pra galera, né? Então, vou ficar bem feliz de ser a tua professora, a tua instrutora, a tua amiga, a tua colega, como você quiser me chamar, certo? Então, eu queria saber aí se alguém tem alguma dúvida, né? E aí, eu gostaria de terminar aí com uma frase que qualquer pessoa que te motiva a ser melhor é alguém que vale a pena manter por perto, né? Então, a gente tá rodeado de pessoas, aquelas que querem que a gente evolua, que querem que a gente né, saia do lugar que nos motive. É sempre bom a gente ter por perto aí pro nosso futuro. Então, gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Tô aí à disposição, podemos bater um papo. Fico aí disponível para vocês. Caso não tenha nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui e nos reencontramos amanhã. Então tá, galera. Acho que era isso, né? A gente se reencontra amanhã, então, nesse mesmo canal. E eu mando o link por e-mail. E se alguém tiver alguma pergunta, quiser me mandar, fique à vontade, eu vou estar respondendo aí também. Posso estar respondendo amanhã ou por e-mail,
né? Fiquem à vontade de me mandar, certo? Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Ah, veio uma pergunta aqui. O Guilherme perguntou: os horários das aulas já estão definidos? Não há possibilidade de alterar? Os horários das aulas, boa pergunta. As aulas são ao vivo, né? Então a aula é sempre segunda e quarta, das 19 às 22. Eu não tenho como alterar porque já está sendo comercializado assim, né? Já tem alunos que compraram, então eu não teria como mudar, né? Alguém mais tem alguma pergunta? Então tá certo. Ao longo aí da semana vou estar fazendo lives também no meu Instagram para falar mais do curso. Então caso tenha alguma dúvida pode me mandar, fique bem à vontade, tá? Espero que esse conteúdo da noite de hoje tenha feito sentido para ti. Amanhã vai ser uma continuidade, certo? E eu espero vocês aí pra gente trocar bastante figurinha aí nessa semana, né? Que vai estar cheio de conteúdo interessante. Então, um grande beijo, um grande abraço e nos vemos amanhã. Obrigada aí pela presença de vocês, certo? E fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo nessa noite. Grande abraço!